Olá pessoal, bem, vamos agora para o nosso penúltimo vídeo dessa disciplina de Lógica Matemática voltada para os alunos do curso Ciências da Computação da UVA. Como eu havia comentado com vocês em diversos outros vídeos anteriores e também dos nossos encontros síncronos, nós vamos encerrar a disciplina vendo uma introdução, uma breve introdução, para falar a verdade, do assunto álgebra booleana. A álgebra booleana é um estudo muito importante, não somente para a matemática, mas também para a ciência da computação. Eu poderia dizer, com um certo exagero até, que se não fosse a álgebra booleana, muito provavelmente os circuitos digitais, como nós os conhecemos hoje, eles não existiriam, ou talvez teriam levado mais tempo ainda para surgir, certo? E, além do mais, o conhecimento que vocês vão adquirir nessa breve introdução à álgebra booleana será muito útil numa disciplina do segundo período chamada Circuitos Digitais. Beleza? Então, vocês vão perceber diversas semelhanças entre a álgebra booleana e a lógica proposicional que a gente viu lá no início do curso, lá no início da disciplina, certo? A álgebra booleana ela é um assunto relativamente fácil também. Na verdade, eu acho lógica matemática algo tranquilo de se ensinar, de se aprender também, é um assunto muito fácil. E o que nós vamos ver nesse momento é apenas, como eu havia falado, uma introdução. Esse assunto, essa aula e o segundo vídeo que vocês vão ter acesso, eu fiz baseado nesse livro aqui. Lógica e Álgebra de Boole, do professor Jacob Dallayan, certo? É um livro bem interessante, um livro básico, mas que para quem está estudando uma disciplina de primeiro período como essa daqui, esse livro é bem bacana. Ele cobre não somente a parte de lógica matemática, vê a parte de lógica proposicional, lógica de predicados, claro que ele usa outras nomenclaturas, certo? E também tem a parte de álgebra booleana que é bem interessante. E esse vídeo e o vídeo posterior, que será o nosso último vídeo da disciplina, eu fiz todo baseado nesse livro aqui. Bom? Então, vamos agora começar a conhecer um pouco de álgebra booleana. Bom, vamos para a nossa lousa digital para a gente poder começar a ver alguns conceitos importantes aqui do assunto álgebra booleana. Gente, nós vamos começar revendo uns conceitos que muito provavelmente vocês já viram em vários momentos da vida acadêmica de vocês e também da vida estudantil, né? Que é o conceito de conjunto. Então, antes da gente entrar nesse assunto operador binário, que é o ponto máximo desse momento aqui, nós vamos rever esses conceitos, né? Um conjunto, como vocês todos sabem, como todo mundo aqui sabe, é uma coleção de objetos, certo? Não ordenado. Se eu estou dando uma definição bastante informal, certo? Mas em matemática discreta vocês verão uma definição, um estudo muito mais formal de conjuntos do que aqui, né? Mas aqui é apenas para que a gente possa compreender esses passos iniciais. Então, um conjunto é uma coleção de elementos não ordenados. Nós sabemos que em um conjunto não devem existir elementos repetidos, né? Todos os elementos devem ser únicos e não necessariamente há uma ordenação. Os conjuntos eles podem ser finitos ou infinitos, né? Enfim, basicamente é isso. Bem, se um conjunto é uma coleção de elementos, então um elemento de um conjunto é qualquer um desses componentes do mesmo. Então nós podemos elencar, né, os diversos componentes de um conjunto como sendo seus elementos. E, por fim, nós temos uma relação chamada relação de pertinência, que diz que determinado elemento pertence a um determinado conjunto. Bem, gente, então nós temos aqui alguns... Vou afastar aqui um pouquinho, beleza? Então, nós temos aqui alguns elementos desse conjunto, ok? Bom, nós temos aqui um exemplo de um conjunto, né? Esse conjunto A. Nesse conjunto A nós temos os três elementos 1, 2 e 3. E para mim representar a relação de pertinência eu utilizo esse símbolo, que é também velho conhecido de vocês. Então aqui eu estou dizendo que 1 pertence ao conjunto A, 2 pertence ao conjunto A e 3 pertence ao conjunto A.
Caso eu queira representar a não pertinência, eu utilizaria um símbolo como esse daqui, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho essa letrinha E cortada, que era não pertinência. Bom, até aí tudo bem. Então, uma vez compreendido o conceito conjunto, a gente pode ir para um outro conceito importante que vai ser fundamental para o que a gente vai ver daqui a pouco. Que conceito é esse? É o conceito de relação binária. A gente já viu esse conceito de relação binária em diversos momentos dessa disciplina. Quando eu apresentei para vocês os operadores, aliás, os conectivos lá da lógica proposicional, vocês devem estar lembrados que eu disse que o conectivo da negação ele é um conectivo unário e os demais conectivos, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, são conectivos binários, né? Então, nós podemos olhar, e isso eu falei para vocês também em vídeos anteriores, todos aqueles conectivos como funções, né? Então, ali também a gente poderia olhar como se fosse uma operação binária, certo? Ou seja, a partir de um determinado conectivo, eu passo certos valores e eu vou obter um determinado outro valor. Bem, esse conceito de operação binária a gente pode transportar aqui também para esse estudo inicial da álgebra booleana e vocês vão entender com perfeição. Então, o que vem a ser uma operação binária? Um momentinho, vou só ajeitar aqui. Bem, como eu estava falando, uma operação binária, de acordo com o texto do nosso livro, é uma lei, né, como ele está colocando aqui, uma lei pela qual todo par ordenado xy leva a um terceiro elemento z. Nesse caso aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para essa construção aqui, certo? Eu estou utilizando aqui essas três letras, x, y e z. Elas estão representando elementos de um determinado conjunto, tá certo? Eu não estou especificando ainda que conjunto é esse. E esse asterisco aqui está representando o operador binário. Então, lembre-se que lá no início dessa nossa explicação, eu tinha colocado lá operador binário, e agora a gente chega na definição específica de operador binário. Veja que nós estamos construindo um conjunto de definições e a partir daí nós vamos construir outras definições, uma em cima da outra, vamos dizer assim. Então estamos preparando a base, o alicerce para poder falar de outras definições. Então esse operador binário, né, esse asterisco, ele está representando qualquer operador binário que eu possa porventura criar, certo? A gente poderia lembrar, né, das operações de soma, as operações de multiplicação, operação de divisão, operação de subtração, que são as operações fundamentais da aritmética, que por sua vez são operadores binários, né? Então todos esses operadores aqui são operadores binários, certo? Lá na teoria de conjuntos nós também trabalhamos com outros operadores binários, como por exemplo, se eu tiver aqui um conjunto A e eu vou fazer a interseção de A com B, dessa operação eu vou obter outro conjunto. Bom, mas o que eu quero focar mesmo é nesse elemento aqui que é um operador, tá bom? Então, o operador binário é uma lei, né, pela qual todo par, aliás, operação binária, desculpa, é uma lei pela qual todo par ordenado xy leva a um terceiro elemento z. Bem, isso eu estou me referindo à operação binária, né? A operação de soma, operação de multiplicação, operação de divisão, subtração, operação de interseção e por aí vai. Esses elementos aqui que eu coloquei, eles podem ser vistos como operadores, ou seja, os operadores, eles poderiam, eu vou dizer assim, que os operadores são como se fosse a materialização da operação binária, certo? Então, enquanto a operação binária ela está num nível assim abstrato mais alto, né? Então eu ainda não sei, digamos assim, colocar uma representação para ela, né? O operador é a materialização. Então, esse asterisco aqui está representando qualquer operação binária, tá certo? Então, pode ser qualquer uma dessas ou qualquer operação que porventura eu venha a criar no futuro, certo? Bem, essas operações binárias, elas possuem umas propriedades. Então, essas propriedades elas vão ser muito úteis não somente para o que a gente vê na álgebra booleana, mas também a gente já viu essas operações binárias em outros essas outras propriedades, em outros estudos da matemática,
tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui, só reforçando a ideia, são conceitos bastante abrangentes que eu posso generalizar para várias outras coisas e que a partir deles eu vou criar outras estruturas, ok? Então nós vamos agora conhecer algumas propriedades dessas operações. Bom, gente, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos aqui novamente para a nossa telinha, dar prosseguimento e vamos conhecer a propriedade P1. Eu vou chamar aqui de P1, que é como o nosso autor colocou ali no livro, né? Mas alguns outros livros vocês podem até encontrar já uma nomenclatura para essa operação. Bem, eu queria que vocês prestassem muita atenção ao texto que o autor coloca aqui para a gente, que já é um texto muito comum dentro da literatura matemática, certo? Então, no próximo semestre, quando vocês estiverem trabalhando com matemática discreta comigo, nós vamos trabalhar mais especificamente com o estudo das definições matemáticas, das demonstrações, certo? E essas demonstrações, essas definições, elas seguem uma linha literária, digamos assim, a literatura matemática, né? Então, o estilo de escrever, o jeito matemático de escrever. Então, em geral, quando você apresenta uma definição, né, em um texto matemático, essa definição ela deve ser extremamente específica. Então, veja bem. Então, aqui eu estou dizendo, seja X um conjunto. Eu já estou dizendo o que é o X. O que é o X? É um conjunto, tá certo? Mas ele não está definindo que é um conjunto de quê. Mas para o nosso propósito aqui, o que interessa é que X seja um conjunto. Então, o X está definido, beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Dizemos que X é fechado, aqui eu estou definindo uma propriedade de X, certo? Que propriedade é essa? É ser fechado. Então, dizemos que X é fechado em relação ao operador, né? Ou melhor, a operação binária, se X asterisco Y pertence a X, né? X asterisco Y, para todo XY pertencente ao conjunto X. Bom, isso daqui, esse texto é uma clássica definição com rigor matemático. Primeiro, eu começo dizendo o que é o X é um conjunto, esse X é um X maiúsculo, tá bom? Dizemos que X é fechado, então aqui eu já estou definindo uma propriedade desse conjunto X, né? Então, o que é ser fechado em relação a asterisco? Lembre-se que asterisco é uma operação binária. Asterisco aqui não é um operador, é uma operação binária qualquer. Eu estou generalizando o conceito de operação binária. Então, a gente diz que o X é fechado em relação a asterisco se X asterisco Y pertence a X. Ou seja, se eu pegar dois elementos do conjunto X, vejam que esse X e esse Y, que estão minúsculos, representam elementos do conjunto X. Então, o resultado dessa operação binária, veja que a gente definiu a operação binária lá um pouco para trás, certo? Então, não carece mais, ela está redefinindo aqui a operação binária, porque senão essa minha definição ficaria gigantesca. Então, se o resultado dessa operação binária pertence ao X, para todo X e Y pertencente a X. Então, nesse caso, o que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Esse conjunto X ele é fechado em relação à operação binária se eu pegar dois elementos desse conjunto X e fizer uma operação binária com uma operação qualquer, o resultado disso daqui também vai pertencer a X, também vai pertencer ao conjunto X, tá certo? Por exemplo, a operação de soma, né? A soma dos números no conjunto dos números naturais, certo? Se eu fizer a operação de soma no conjunto dos números naturais, ela é uma operação, o conjunto dos naturais, ele é fechado em relação à soma? Sim, por quê? Porque se eu pegar dois naturais e somar, eu vou obter um outro natural, tá bom? Bem, entendido? Então, nesse caso, ficou bem claro para vocês. Bom, aqui, só para reforçar mais um pouco, esse asterisco ele está generalizando, está representando qualquer operação binária. Tá certo? Bem, aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo é bem tranquilo para a gente entender, tá bom? Então vamos ver aqui esse exemplo que ele é bem facinho para a gente entender, certo? Só afastar aqui um pouquinho. Então vejam bem, temos aqui, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Isso. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui que o conjunto C1,
certo? Tá meio feio, mas é C1. É o conjunto de todos os interruptores. Então, lembrem-se das aulas de física lá do ensino médio, certo? Quando a gente falava de física. Então, vamos lembrar aqui do conjunto de todos os interruptores. Eu estou dizendo que C1 é o conjunto de todos os interruptores. Então, A e B pertencem ao conjunto C1, ou seja, A e B são interruptores. Então, A mais B vai pertencer a C1, assim como A vezes B vai pertencer a C1. Ora, essa operação de soma, essa operação de multiplicação, nesse conjunto de interruptores, eu posso representar como um circuito em paralelo, né, no caso a operação soma, e um circuito em série no caso da operação de multiplicação. Beleza? Então, gente, nós temos aqui que o conjunto C1 ele é fechado em relação à operação de soma e à operação de multiplicação. Por quê? Porque se eu pegar dois interruptores e eu somá-los, ou seja, eu ligá-los em paralelo, eu vou obter um outro interruptor. Se eu pegar dois interruptores e ligar em série, eu vou obter um outro interruptor. Essa é a essência desse conceito, dessa propriedade, né, da propriedade fechada em relação a, certo? Então, eu só digo que um determinado conjunto ele é fechado em relação a determinada operação binária se os elementos que eu utilizar nessa operação, né, que pertence ao conjunto, certo? O resultado da operação também for um elemento que pertence ao mesmo conjunto. Fica como desafio para vocês pensar que relações, que conjuntos não são fechados em relação à soma, por exemplo, né? Depois vocês pensam aí um pouquinho, certo? Gente, então voltemos para cá, para a gente dar uma continuidade. Vamos ver aqui um outro exemplo para ficar bem claro essa questão de fechado em relação a. Ora, eu tenho aqui dois conjuntos, né? O conjunto C2 é o conjunto de todos os conjuntos, de pontos, então um conjunto de pontos, e eu tenho o conjunto A e o conjunto B que pertencem ao conjunto C2, certo? Bem, se eu fizer A mais B, né, ou seja, a operação de união, eu vou ter um outro conjunto. Se eu fizer A interseção B, que eu posso representar por esse operadorzinho aqui, eu vou ter o quê? Um outro conjunto que é a interseção de A e de B. Ok? Então, gente, vejam que nesse caso aí, as operações de união e de interseção, elas são fechadas em relação, né? Esse conjunto C2 ele é fechado em relação a essas operações, certo? Como é que ele não seria fechado? Se de repente dessas operações aqui eu obtivesse outra coisa que não fosse um conjunto, tá certo? Então isso seria a definição de uma operação que não é fechada, beleza? Vamos agora para a nossa segunda propriedade. Essa propriedade é a propriedade comutativa. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Opa, pronto. Agora fica melhor para vocês verem. Então, gente, o que é a propriedade comutativa? Ela vai dizer o seguinte: esse operador, ou melhor, no caso aqui, essa operação, operador, ele é comutativo, né, se A, B e C, A e B, que pertence a C1, né? Lembre-se que esse conjunto C1 é um conjunto qualquer. Então, A mais B é igual a B mais A, né? E A vezes B é igual a B vezes A. Nesse caso aqui, a gente já está apresentando a propriedade já bem específica com relação a esses dois operadores aqui. Mas poderia ser qualquer operador. Então, vejam bem, a comutatividade é algo que também já é bastante conhecido de todos vocês, eu não vou me prolongar muito. Se eu fosse representar essa comutatividade através de circuitos que pertencem ao conjunto de circuitos, nós teríamos essas representações aqui que também dispensam maiores apresentações, beleza? Bom, vamos aqui avançar um pouquinho mais, né? Associatividade. A associatividade também é uma propriedade importante, né? Um operador ele é associativo se, né, nós tivermos a seguinte situação, ou seja, eu tenho aqui esses três elementos, x, y e z, esses elementos pertencem a um conjunto específico, né? Então, se essa igualdade for verificada, significa que aquele operador é associativo. Todo operador é associativo? Talvez não. Talvez você
se depare com determinada álgebra que tenha um operador que não seja associativo, tá certo? O que nós estamos mostrando aqui, nessas operações, nessas propriedades, elas serão utilizadas já na definição específica do que vem a ser uma álgebra booleana, ou melhor, as álgebras booleanas. É interessante esse detalhe, que nós podemos ter várias álgebras booleanas desde que a gente siga determinadas convenções, tá bom? Então aqui nós temos a propriedade da associatividade, certo? Essa propriedade também, vocês já viram isso no ensino fundamental, então não tem muito mistério. Então vejam bem, aqui eu tenho A, B e C pertencem ao conjunto C1, então isso daqui é válido, essa igualdade é válida, e da mesma forma eu posso pegar essas representações aqui, que parecem equações, e representar na forma de circuitos. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato. Esses circuitos de interruptores, esses circuitos que a gente costuma ver lá no estudo da eletricidade, lá na física do ensino fundamental, né, do ensino médio, quer dizer, eu posso fazer uma ligação dela com essa representação que se assemelha a uma equação, certo? Então isso daqui é muito interessante para você perceber essas ligações e quando vocês estiverem estudando circuitos digitais, né, isso vai ficar mais interessante ainda. Então vejam que essa representação aqui, essa operação pode ser simbolizada por esse circuito. E se eu aplicar a propriedade da associatividade, eu vou obter esse outro circuito. E como vocês observam, se há uma igualdade aqui entre eles, né, se há essa igualdade aqui, significa que esses circuitos são equivalentes, tá certo? Então vamos sempre lembrar que igualdade e equivalência são conceitos bastante próximos, a gente tentar falando a mesma coisa. Bom, vamos à próxima propriedade, a propriedade da distributividade. A distributividade, nesse caso aqui, vocês observam o seguinte, até a propriedade anterior, eu estava trabalhando apenas com uma única operação binária, ou operador, que no caso era o operador asterisco. A partir da distributividade, ou melhor, para falar da distributividade, eu preciso de um outro operador, certo? Nesse caso aqui, esse outro operador é esse quadradinho, certo? E lembrando, esse quadrado está generalizando, ele é como se fosse uma meta variável, que representa qualquer operador que seja um operador binário também, certo? Então, esse operador é distributivo sobre esse outro se eu observar essa lei aqui, certo? Ou seja, essa igualdade aqui. Então vejam que nesse caso aqui eu estou distribuindo o asterisco sobre o quadradinho e aí eu obtenho essa outra fórmula aqui. Lembrando sempre que quando eu tenho igualdade eu tenho uma via de mão dupla, né? Então eu tenho aqui como se fosse uma bicondicional. Ou seja, como a gente aprendeu lá nas equivalências notáveis da lógica proposicional, eu posso aplicar uma substituição. E, inclusive, nessas equivalências notáveis, a gente viu uma que se assemelhava a essa propriedade da distributividade. Então, aí você vê que as coisas em matemática começam a se interligar umas às outras e sempre com o mesmo significado. Beleza? Gente, então vamos dar continuidade aqui. Temos aqui um exemplo. Esse exemplo aqui também é bem fácil da gente entender, né? Se eu tenho aqui três elementos que pertencem ao conjunto C1, então, se eu tenho aqui duas operações, essa operação soma e a operação de multiplicação, eu posso aplicar a distributividade da soma sobre a multiplicação, vou obter isso aqui, e eu posso aplicar a distributividade da multiplicação em cima da soma e vou obter isso aqui, certo? Entendido? Bom, e se eu fosse representar isso em circuitos, né? Como é que eu teria? Essa representaçãozinha aqui, certo? É justamente esse circuito, ok? Então isso daqui, então você vê, aqui é o A, né? A soma ela representa um circuito em paralelo, o circuito em série é a multiplicação, né? Então você vê que está bem claro aqui as duas representações. E essa outra equação está aqui nessa representação desse circuito, bem bonitinho para vocês. Eu acho que aí não tem mistério, não precisa a gente se prolongar tanto nesse assunto para
debater. E, por fim, nós temos aqui a propriedade do elemento neutro, certo? Opa! Então, um elemento é chamado de elemento neutro, né? Vou até destacar para vocês. Então, ele é um elemento neutro para a operação asterisco, certo? Lembrando que aqui o asterisco é uma generalização. Se e somente se, quando a gente tem se e somente se, a gente precisa atentar bastante, né? Se x asterisco é igual a e asterisco x, que por sua vez vai ser igual ao próprio x. Para todo x, para todo elemento x pertencente a um conjunto x qualquer. Ok? Então, essa é a propriedade do elemento neutro. Essa propriedade do elemento neutro, como você já estudado na aritmética lá no ensino fundamental, ela é bem clara, né? No caso, o elemento neutro da soma é o 0, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Beleza? Se eu pegasse aqui um determinado circuito e fizesse essa representação, esse circuito aqui seria equivalente a esse outro, apenas o A, e assim como esse daqui também nós teríamos essa representação. Beleza? Bom, terminamos aqui? Não terminamos. Ainda tem um pouquinho mais para a gente ver dessa parte introdutória para, enfim, a gente chegar na álgebra booleana propriamente dita. Vamos agora passar para um outro conjunto de conceitos que vai ser de fundamental importância para a gente compreender bem mesmo que venha a ser a álgebra booleana. Beleza? Então, vamos agora já nos encaminhando para os finalmente desse vídeo, certo? Que a gente já está encerrando temos mais alguns minutos desse vídeo para a gente encerrar esse assunto introdutório. O que a gente vai entender agora? Vamos realmente agora, né, passar para o campo das álgebras, né? Para os sistemas algébricos, não necessariamente a álgebra booleana. Ora, a álgebra booleana, ela é um sistema algébrico, certo? Então, por isso eu preciso primeiro entender o que é um sistema algébrico, para depois compreender que a álgebra booleana pertence a esse conjunto, tá certo? Então, o que vem a ser um sistema algébrico, né? De acordo com o nosso livro, o autor do nosso livro, um sistema algébrico é um conjunto não vazio, munido de um ou mais operadores binários, sobre ele definidos. Então, operador binário a gente acabou de definir ainda há pouco, né? A ideia de conjunto também, senão não carece a gente perder mais tempo com isso. Esse conjunto vai ser denotado por A, né? Denotado por A o conjunto, e por asterisco e quadradinho, os operadores definidos sobre A. Então, nesse caso, a gente pode ter o quê? A gente pode ter alguns sistemas algébricos, né? Algumas álgebras que seriam essa álgebra do operador asterisco ou do operador quadradinho, isso independentemente, ou um sistema algébrico mais completo, mais robusto, que seria representado pela álgebra desses elementos aqui. Ok? Então, aqui nós temos uma outra representação. Gente, dando continuidade aqui, né, a gente vai agora aprofundar um pouquinho esse assunto. Pronto, agora a gente finalmente chega na tal da álgebra de Boole, né? Entendemos o que é um sistema algébrico, ou seja, uma álgebra de Boole é um sistema algébrico. Todo sistema algébrico é álgebra de Boole? Não necessariamente. Mas toda álgebra de Boole é um sistema algébrico, tá certo? Então, a gente diz que um sistema algébrico como esse daqui, B, aqui atenção, isso daqui é a definição, né, mais simples do que vem a ser uma álgebra de Boole. Então, esse conjunto B é o conjunto o qual nós teremos os valores, né, desse nosso sistema, certo? Soma e multiplicação são as operações binárias que pertencem a esse sistema. Então, a gente vai dizer que esse sistema algébrico é uma álgebra de Boole quando e somente quando, olha, vamos atentar aqui para o somente quando, certo? Para todo A, B e C pertencente ao conjunto B, ou seja, esses daqui são elementos do conjunto B, valem os axiomas, né? Que axiomas são esses? A ideia de axioma a gente já viu anteriormente, quando nós estávamos estudando a lógica proposicional e vimos um sistema de dedução formal, um sistema axiomático. Aqui vale a mesma coisa. Então, esses axiomas são verdades básicas, né? São verdades evidentes. Então, aqui eu tenho, ao todo, 9 axiomas. O axioma 9 está aqui embaixo.
Então, o primeiro axioma diz que a operação de soma pertence ao conjunto B, a operação de multiplicação pertence ao conjunto B, a comutatividade, né, vale, é uma propriedade que vale, no caso, é o axioma 3. Né? Então, a comutatividade tanto da soma quanto da multiplicação valem, né? Só que aqui a gente está falando em axiomas diferentes, assim como a propriedade da associatividade, certo? Da distributividade, desculpa, tanto da distributividade da soma sobre a multiplicação e a distributividade da multiplicação sobre a soma. Então, são dois axiomas que se referem a uma mesma propriedade que a gente estudou ainda há pouco. Bem, temos também o axioma 7 e o axioma 8, que se refere à propriedade do elemento neutro. No caso, o zero, que pertence ao conjunto B, tal que para todo A pertencente a B, A mais 0 vai ser igual a 0 mais A, que vai ser igual ao próprio A. Lembrando que esse A é um elemento qualquer do conjunto B, tá bom? O outro axioma, que é o 8, se refere ao elemento neutro da multiplicação, ou seja, existe um 1, tal que, existe um pertencente ao conjunto B, tal que para todo A pertencente a B, A vezes 1 multiplicado por 1 é igual a 1 multiplicado por A, que é igual ao próprio A. Então aqui nós temos essa propriedade do elemento neutro bem definida para vocês, correto? Bem, e agora a gente vai para o último axioma, que é o axioma do complemento, certo? Então, nós temos aí, para que uma determinada álgebra seja uma álgebra de Boole, esses 9 axiomas precisam ser observados. Se um desses axiomas não for observado, ou seja, se não valer esse axioma, então aquela álgebra não pode ser chamada de uma álgebra de Boole, correto? Lembrando que a álgebra de Boole é definida como sendo um conjunto B e as operações de soma e multiplicação, tá certo? Então aqui nós temos o axioma do complemento, que ele diz o seguinte: para cada A pertencente ao conjunto B, ou seja, para cada elemento pertencente ao conjunto B, existe um elemento A' pertencente a B também, tal que A mais A' é igual a 1 e A vezes A' é igual a 0. Então, aqui é a mesma ideia do complemento de um conjunto, certo? Quando a gente estava falando, quando vocês estudaram teoria de conjuntos, né, e vocês vão estudar novamente matemática discreta, foi mencionado a história do complemento de conjunto. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Bem, para a gente caminhar já para os finalmente aqui desse vídeo, vamos ver aqui alguns exemplos de algumas álgebras, tá certo? Então aqui eu tenho um conjunto B2, né, vou chamar de B2. Esse conjunto B2 tem os elementos 0 e 1, e eu tenho as operações de multiplicação e a operação de soma, certo? Só recordando a nossa definição de uma álgebra booleana, né? Uma álgebra de Boole. Então aqui eu tenho essa tabelinha que lembra muito a tabela verdade, e vocês vão ver depois uma ligação muito próxima entre a tabela verdade da multiplicação e essa tabela da multiplicação e a tabela verdade da conjunção. Observe aqui, ó, certo? Imagine que 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, quando for 0, conjunção 0 vai dar 0, ou 0 multiplicação 0, e assim sucessivamente. E vocês observem que a tabela da soma, ela também se parece muito com a tabela verdade da disjunção, né? Então, quando é que uma disjunção é igual a 0? Era quando ambos os disjuntivos fossem falsos. E aqui, na soma, vai ser 0 quando ambos os operandos forem 0. Essa álgebra que nós estamos vendo aqui, né, ela é conhecida como álgebra dos interruptores, ou álgebra de comutação. É uma álgebra muito útil dentro do estudo da ciência da computação, e que vocês vão usar demais no próximo período lá na disciplina de circuitos digitais. Gente, e para finalizar, nós temos aqui uma outra álgebra, essa um pouquinho mais complexa. Essa álgebra aqui envolve 4 elementos no conjunto B, né? Então o conjunto B4 ele é composto por esses 4 elementos e pelas mesmas operações. Lembre-se que para ser uma álgebra de Boole,
eu tenho que ter um conjunto B qualquer, são os elementos, e tenho que ter as operações de multiplicação e de soma, correto? Bem, nessa álgebra de Boolean, se você pode até fazer como exercício em casa, você pode verificar cada uma daqueles axiomas e você vai ver que todos aqueles axiomas são válidos aqui nessa álgebra, assim como na que a gente viu ainda há pouco, correto? Bem, com isso a gente finaliza esse nosso vídeo, né, que é um vídeo introdutório desse assunto. Nós vamos ter somente 2 vídeos sobre a álgebra booleana, afinal de contas é um estudo introdutório. E no nosso próximo vídeo eu vou abordar com vocês diversos teoremas. Esse próximo vídeo ele também tem um conteúdo muito teórico que exige muita atenção de vocês, porque nós vamos ver os teoremas e vamos trabalhar a demonstração deles. Demonstração de teoremas é simplesmente a prova que o teorema é verdadeiro, certo? Nós vamos comentar isso com mais detalhes no próximo vídeo. Vejo vocês na nossa aula síncrona, caso sejam meus alunos, ou em outro momento, caso você esteja acompanhando essa série de vídeos. Até lá, até mais!